Perder é algo super normal no MMA, a não ser que seu nome seja Khabib Nurmagomedov, claro, mas para todos os outros, incluindo os maiores de todos os tempos, as derrotas podem e vão acontecer. Esse é um esporte que não perdoa distrações e um tropeço pode acabar com uma invencibilidade em um instante. As derrotas que os melhores lutadores de MMA normalmente sofrem são para outros lutadores do mesmo patamar, mas hoje vamos lembrar 10 derrotas que na hora não chocaram tanto assim, mas em retrospecto nos fazem questionar nossa sanidade, como diabos isso aconteceu. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 derrotas surreais de lutadores lendários. Número 10, Dennis Bermudez derrota Max Holloway. Somente 4 seres humanos conseguiram vencer Max Holloway no UFC. Conor McGregor, Dustin Poirier, Alexander Volkanovski e Dennis Bermudez. Sim, você não ouviu errado. É estranho pensar nisso depois de ver a performance do havaiano contra Calvin Kattar, como alguém conseguiu vencer esse cara, mas ele tropeçou 5 vezes dentro do UFC. Holloway decolou o voo depois de perder para Conor McGregor, emplacando 13 vitórias seguidas, mas o tropeço para o irlandês veio depois de perder por pontos para Bermudez. A luta foi acirrada, muito acirrada, tanto que Joe Rogan achou que Holloway venceria na decisão. Bermudez deu muito trabalho à divisão depois dessa vitória, vencendo mais 3 consecutivas antes de ser freado por Ricardo Lamas e Jeremy Stephens. E foi nesse ponto que Holloway começou a se destacar do resto da categoria, tomando essa derrota como um ponto fora da curva em sua brilhante carreira. Bermudez perderia mais 4 vezes antes de se aposentar, com uma vitória em um card preliminar em 2019. E nessa mesma época, Holloway já tinha defendido o título dos penas 2 vezes. Número 9, Joe Duffy finaliza Conor McGregor. Quando Joe Duffy e Conor McGregor lutaram no Cage Warriors no longínquo ano de 2010, o notório estava a menos de 2 anos de alcançar o status de bicampeão naquele evento antes de entrar no UFC e mudar para sempre a história do esporte, mas era Duffy quem parecia o próximo grande talento da Irlanda. Antes mesmo de sua luta com McGregor, Joe finalizou o Norman Park no primeiro round e foi até convidado para a 12ª temporada do TUF, mas acabou derrotado por Kyle Watson. Duffy pegou Conor com um triângulo de braço muito rápido e foi então que suas carreiras tomaram caminhos distintos. Ambos continuariam no Cage Warriors com McGregor conquistando os títulos do peso pena e leve antes de incendiar o UFC. Duffy emplacaria uma sequência respeitável para o Cage Warriors, mas nunca conquistou o cinturão por lá. Em março de 2015, no auge da febre por Conor no UFC, Duffy foi contratado pelo Ultimate com a propaganda perfeita de ter sido o último homem a vencer o notório. McGregor minimizou Duffy após sua vitória sobre Chad Mendes pelo cinturão interino, mas o hype em torno de uma eventual revanche entre os dois desapareceria de vez com o tempo. Conor continuaria sendo Conor e Duffy nunca alcançaria o patamar que imaginavam para ele no UFC. No fim, Duffy deu adeus ao UFC com 3 derrotas consecutivas, sendo uma finalização sobre Mitch Clark sua melhor vitória no octógono. Número 8, John Lauber derrota Frank Shamrock. Você pode até não saber por que o UFC finge que ele não existe, mas Frank Shamrock foi indiscutivelmente o maior campeão da história do UFC durante um bom tempo. Claro que não ajudou o fato de seu sucessor Tito Ortiz bater seu recorde de 4 defesas de título, claro, mas o fato é que Shamrock era realmente bom de luta desde que competia no Pancrase, embora sofresse derrotas à torto e à direito para alguns dos melhores lutadores do Japão, mas Shamrock passou o carro em todo mundo por quase uma década quando voltou a lutar nos Estados Unidos, com exceção de um homem, Joe Lauber, um lutador de Jeet Kune Do da Califórnia. Sim, eu disse Jeet Kune Do, a arte marcial criada por Bruce Lee que literalmente ninguém usa no UFC. Foi a 4ª luta na carreira de Lauber, enquanto Shamrock vinha de uma carreira agitada no Japão. Isso foi a menos de um ano de sua disputa pelo título do UFC, e sim, ele foi derrotado. Foi uma luta parelha e dura com muito grappling, mas deu Lauber por decisão dividida no final. John perderia 5 de seus próximos 6 duelos no MMA antes de ter uma revanche com Shamrock no primeiro UFC no Brasil em São Paulo, o último grande momento de sua carreira. A trocação aprimorada de Shamrock foi demais para ele dessa vez, dominando na porrada até que ele desistisse. Número 7, Valentin Overeem derrota Randy Couture. A lendária carreira de Randy Couture é repleta de grandes feitos, e suas derrotas geralmente aconteceram no mais alto nível também. Metade delas aconteceram em lutas pelo título no UFC. E estamos simplesmente falando dos melhores do MMA mesmo. Uma de suas derrotas, no entanto, não se encaixa exatamente nesse perfil. Quando The Natural se encontrou com Valentin Overeem, o irmão mais velho do comedor de carne de cavalo que todos amamos tanto, Couture já era campeão de um GP do UFC e bicampeão dos pesados. O coroa já havia se estabelecido como um dos grandes talentos do esporte, e embora ainda fosse fazer muito mais depois daquela luta com Valentin, seu oponente não seguiu o mesmo caminho de glórias. Overeem encerraria sua carreira com uma sequência de 7
7 derrotas em 2014, pendurando as luvas com um cartel de 32-34, sem nunca ter conquistado um título em nenhum grande evento. Mas ele venceu o Randy Couture e nem precisou de um minuto inteiro para isso. Foi no torneio King of Rings em 2000, com 3 lutas e uma noite para determinar o campeão. Couture e Valentin se enfrentariam nas semifinais. A luta começou logo com uma queda, com os dois disputando uma posição no chão antes de Randy ser pego por uma guilhotina e forçado a desistir. Tudo isso em apenas 56 segundos. Até logo, Capitão América. Overeem perderia para Minotauro na final do torneio, mas vai contar para os netinhos que venceu um dos melhores lutadores da história do MMA. Número 6, Stefan Struve nocauteia Stipe Miocic. Tem gente que nem sabe que essa luta aconteceu. Sinceramente, é compreensível, porque essa luta aconteceu lá em setembro de 2012, mas a gente tem que dizer para vocês, é realmente uma experiência bizarra assistir a essa luta hoje e ver o cara que muitos consideram o maior peso pesado de todos os tempos sendo absolutamente atropelado por Stefan Struve. Stipe Miocic tinha apenas 4 lutas no UFC naquela época e ainda faria história no esporte, mas não deu muito certo quando foi colocado na frente de Struve em Nottingham, na Inglaterra. Pois é, essa história tem um quê de Robin Hood mesmo. Struve era um talento sólido nessa época, já tendo lutado 11 vezes no UFC. Stipe mostrou seu boxe afiado no primeiro round e estava muito bem na luta, mas os dois foram para a trocação franca no round seguinte. E foi aí que Struve nocauteou o futuro campeão de forma espetacular, a 90 segundos do fim. O duelo rendeu o bônus de melhor luta da noite à dupla, mas duvido que Struve soubesse que tinha acabado de conquistar a maior vitória de toda a sua carreira. Eu tenho certeza de que ele também não imaginava que perderia 8 de suas próximas 12 lutas, enquanto o cara que ele acabou de atropelar se destacaria como um dos maiores de todos os tempos. Número 5, Dairo Takase finaliza Anderson Silva. Quando você assiste ao Pride 26 e vê Anderson Silva sendo finalizado por Dairo Takase com um triângulo aos 8 minutos e meio do primeiro round, você tá vendo o ponto mais baixo de toda a carreira dele. Ele já havia perdido antes, é verdade, mas nada parecido com isso. Sua primeira derrota havia sido sua terceira luta profissional e ele mal sabia o que estava fazendo. A derrota para Ryoshona foi uma finalização surpreendente. Contra Yushin Okami, Spider derrotou a si mesmo com uma pedalada ilegal. Depois disso, ele só voltou a perder contra Chris Weidman no UFC 162. Todos esperavam que Spider esmagasse Dairo Takase. Anderson tinha vencido 3 lutas seguidas no Pride, era um dos grandes talentos da shootbox e a lenda Vanderlei Silva estava no corner dele para essa luta. A grande vitória de Takase até então tinha sido contra o obeso Emmanuel Yarbrough. O japonês tinha um cartel de 4-7-1 antes da luta com Anderson e encerraria a carreira com 15 derrotas em 29 lutas. Pois é, seu domínio sobre Anderson é sem dúvida a primeira história que ele conta aos seus netos quando eles perguntam sobre sua carreira no MMA. A derrota foi tão devastadora que Anderson desistiria do esporte, não fossem os irmãos Nogueira, que convenceram o cara a continuar. Dairo Takase quase acabou com um dos maiores lutadores de todos os tempos. Se isso não torna digno de entrar nessa lista, não sei mais o que ele poderia ter feito. Número 4, Alexis Davis nocauteia Amanda Nunes. Amanda Nunes é a maior lutadora da história e ninguém discute isso. Mentira, tem muita gente que discute, mas a verdade é que ela tem uma derrota para uma lutadora que está hoje no UFC e você não vai acreditar quem é. Alexis Davis é boa no que faz, verdade, tem várias vitórias sobre nomes impressionantes. Ela já desafiou Ronda Rousey pelo cinturão, mas desde então perdeu 4 de 7 lutas, enquanto Amanda subiu ao topo do mundo em 2 categorias. A história foi diferente em setembro de 2011 no Strikeforce, quando Davis venceu aquela que viria a se tornar a maior de todos os tempos. A verdade é que ela atropelou mesmo. Nunes era a favorita depois de vencer 6 seguidas, inclusive Vanessa Porto, Ediane Gomes e Julia Budd. Seu nocaute fulminante sobre Budd aconteceu em apenas 14 segundos. Pensar que Davis venceria e por nocaute era um absurdo. Ela só tinha uma vitória por nocaute na carreira e tinha sido lá no começo. A luta foi dura até o final do segundo round, quando Nunes botou pro chão, levou uma raspagem e uma montada e acabou espancar até que o árbitro interrompesse. O hematoma na lateral da cabeça da brasileira era gigantesco. Amanda Nunes demoraria um pouco mais a evoluir, perdendo mais algumas vezes, mas nenhuma derrota é tão surpreendente quanto essa. Número 3, Brad Pickett bate Demetrious Johnson. É isso mesmo, o rapaz do chapeuzinho venceu Demetrious Johnson, um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Isso é um fato incontestável. Demetrious não perdeu muito e quando aconteceu foi para lendas como Dominique Cruz ou Henry Cejudo, mas Brad Pickett fez questão de colocar seu nome nessa lista no WEC 48. Demetrious era invicto em 10 lutas quando assinou com o WEC e ele já era incrível. Ele era rápido pra caramba e tecnicamente perfeito. Demetrious lutaria pelo cinturão dos galos contra Dominique um ano depois. Então não é como se ele ainda fosse cru no esporte. Pickett era 19-4 no MMA e já havia conquistado uma vitória no WEC em sua estreia e jogou Demetrious contra a grade a luta inteira. Ele botou a futura lenda pra baixo o tempo todo, dominando em todos os rounds para vencer por pontos. Demetrious se tornaria o Demetrious anos depois, enquanto Pickett perderia 10 de suas próximas 16 lutas profissionais, com o ponto mais alto depois disso sendo uma humilde vitória contra Neil Seery. Número 2, Matt Serra choca Jorge St.
St. Essa é sem dúvidas a luta mais famosa dessa lista, é uma das maiores zebras de todos os tempos também. Georges St. havia finalmente superado Matt Hughes e conquistado o título dos meio-médios do UFC, dando início ao que seria um dos maiores reinados da história do esporte, não fosse um tropeço no UFC 69. Matt Serra vencer St. não estava no script, ele normalmente não teria chance nem mesmo de lutar contra o campeão. Com um cartel de 4-4 no UFC, Serra não estava exatamente impressionando a galera antes da temporada especial do The Ultimate Fighter. O TUF 4 foi uma chance única para lutadores tentarem ressurgir das cinzas disputando o título caso vencessem um reality show. E Matt Serra fez exatamente isso, derrotando Chris Lion na final. Todos sabiam que Matt tinha um jogo de chão de alto nível, mas acreditava-se que St. manteria a luta em pé e tiraria o baixinho para nada. O campeão era favoritíssimo nas casas de apostas, mas isso não importaria muito na hora da luta. GSP subestimou o poder de nocaute de Serra, sendo acertado logo no começo e caindo ainda no primeiro round. Impossível não ficar arrepiado, não importa quantas vezes você assista essa luta. Jorginho deu a volta por cima e reconquistaria o cinturão na revanche, mas Matt Serra já havia feito história. Número 1, Dennis Rodman bate Matt Hughes 2 vezes. Se você jogar Dennis Rodman no Google e clicar na guia Imagens, o que você verá é um monte de fotos de uma sunga bizarra. Apesar de uma carreira respeitável no MMA, incluindo uma disputa pelo título dos leves no UFC 33, a roupa que ele escolheu para o UFC 133 é praticamente a única coisa pela qual ele é conhecido. Mas a verdade é que ele deveria ser conhecido por vencer Matt Hughes 2 vezes. Você sabe quantas pessoas já venceram Matt Hughes 2 vezes? 3. Dois deles são BJ Penn e GSP, e olha que Rodman fez isso antes de todo mundo, e a soma dos tempos das duas lutas é 37 segundos. A primeira vitória impulsionou sua carreira. Hughes tinha apenas 5 lutas como profissional e foi pego numa guilhotina em pé durante uma tentativa fracassada de queda. Tudo isso durou apenas 17 segundos. A revanche foi no UFC 29 com Hughes invicto em 18 lutas desde aquela noite. Ele conquistaria o título meio médio do UFC menos de um ano depois, mas não deu de novo. Ele foi finalizado com armlock em apenas 20 segundos. Hughes só voltaria a perder de novo quando ele seria destronado por BJ Penn no UFC 46. Melhor pensar 2 vezes antes de sacanear alguém com uma sunguinha dessas, né? E aqui vai um salve para Tommy2Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por nos assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.